um grupo coordenado, um grupo contratado de influenciadores. Isso, isso agora fica muito claro para a gente, quem viveu com atenção o movimento nas redes nos últimos dias de 2025. De repente, uma blitz mesmo contra o Banco Central, levantando suspeitas sobre a diretoria do Banco Central, relativamente à liquidação do Banco Master, sob esse argumento da precipitação, haveria alternativas. Negócio escandaloso. Agora a gente fica sabendo que houve mesmo a atividade coordenada de um grupo para minar. Essa é uma das frentes, a credibilidade do Banco Central. Instituições e autoridades envolvidas na liquidação do Banco Master foram submetidas à ofensiva, por óbvio, artificial, pouco antes da virada do ano, concentrada em contas populares, dessas que fazem fofoca sobre celebridades. E aí eu fui dar uma olhada, e aí tem lá, né, até onde é possível rastrear, essas contas e os usuários dessas contas de fofoca dizendo, pô, que coisa estranha, vocês só falam de Zé Felipe, nada contra, tá? Zé Felipe, qual é o nome da namorada do Vinícius Júnior? Virgínia, Ana Castela, só falam disso, desses amores e tal, e de repente estão falando de Banco Central, de liquidação do Banco Master, os próprios usuários achando estranho. A conta não fechava, mas fechava, né, gente? Ô, como fechava, hein? Barbaridade. Aí eu fui ver um exemplo de referência a um diretor do Banco Central, não vou citar o nome do cara, não precisa, um diretor do Banco Central que foi a favor da liquidação do Banco Master. E apareceu uma foto dele como uma espécie de entregador de pizza, aí era o nome do cara, fulano de tal, liquida, por isso a pizza, né? Liquida banco, o Master, em 40 minutos e joga a conta bilionária no seu colo. A ideia da precipitação, teria se precipitado, corrido para liquidar, certamente sugerindo interesses ocultos nessa liquidação e dizendo que jogava a conta no nosso colo. Olha que disparo. Quer dizer, a conta veio para o nosso colo de qualquer maneira, mas o Banco Central agiu para que a conta fosse menor. Certo? E aí é esse tipo de constituição de texto. Isso é um esculacho. Aliás, é a palavra do programa de hoje. Né? Um esculacho. Isso aqui. Eu dizia que o Banco Central demorava a se defender e a reagir, e o faz. Mas, afinal, apresenta a sua posição e recorre das decisões do Tribunal de Contas da União. Vamos falar sobre isso aqui na sequência. Em documento encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o Banco Central listou motivos para a liquidação do Master. Tem uma expressão aqui, eu já falei muito sobre isso. Aliás, esse aspecto da liquidez do Banco Master merece muita atenção, porque muita gente, muita instituição, fundos de pensão estaduais, Rio Previdência do Amapá, diante da crise aguda de liquidez, essa é a expressão que o Banco Central usa para justificar a liquidação. Crise aguda de liquidez. Diante da crise aguda de liquidez do Banco Master, o que, em outras palavras, quererá dizer que o banco não tinha dinheiro, não tinha base, não tinha recursos para honrar os seus compromissos. E, no entanto, continuava contratando em longo prazo, vendendo os seus produtos, sem ter dinheiro para honrar os compromissos com aqueles indivíduos, empresas que compraram os seus papéis. Essa é a razão porque não dá para falar em solução de mercado, porque se tentou todas as soluções de mercado. Aliás, a principal solução de mercado tentada foi a compra do Banco Master pelo BRB, iniciada com a venda de papéis inexistentes para o Banco Regional de Brasília pelo Banco Master, a mais de 12 bilhões de reais. Essa era a solução de mercado. Então, quando eu escuto que não se tentou solução de mercado, ou que haveria solução de mercado, gente boa, fui ver esse número aqui. Olha o grau de comprometimento da liquidez do Banco Master. Isso segundo o Banco Central. Tinha em caixa o Master menos de... Atenção. Tinha em caixa o Banco Master menos de 10% do valor necessário para pagar pessoas e empresas que investiam em seus papéis. Tinha em caixa apenas 10% do que precisava para honrar os seus compromissos. Crise aguda de liquidez. E a rapaziada, paga ou não, dizendo que o Banco Central se precipitara ao liquidar o Master. Eu falava sobre liquidez, e sobre essa crise aguda de liquidez, e quero lembrar daqueles que estão esquecidos nessa história. Eu tenho lembrado diariamente aqui. Os políticos, os que tomam as decisões. Não foi o burocrata, não foi o Paulo Henrique Costa, não foi o presidente do BRB, então, que tomou essa decisão. Ele assina, ele talvez sugira, concorda, mas não
dá para acreditar que o Banco de Brasília compraria, de partida, 12 bilhões de papéis inexistentes do Banco Master, já exposto, já sob crise de liquidez derivando da crise de credibilidade. Essas operações ocorrem para gerar liquidez para o banco que a perdia. Não dá para acreditar que uma decisão como essa seja tomada por um burocrata, por um executivo de banco. A outra hipótese é o governador incompetente. É o governador que não sabe o que acontece sob sua gestão, no caso do Ibanez Rocha. Talvez essa segunda opção seja preferível. Passar por incompetente, ignorante sobre o que se passa no seu governo. Talvez seja, como solução jurídica. Mas o Ibanez Rocha, por exemplo, sumiu da história. Ah, não, troquei o comando do BRB, bola para frente. Oi? O BRB absorveu o Banco Master. E haveria diluição do Banco Master dentro do BRB a perder de vista, e a gente não ia saber. Ia diluir, os ativos do Master não performaram e tal. Não me surpreenderia se a estratégia tivesse sido essa. Mas que o BRB, quando o Banco Master perdia a liquidez, que o BRB veio para socorrer com dinheiro de Brasília, do contribuinte do Distrito Federal, socorrer, gerar liquidez para o Banco Master. Que é isso? Solução de mercado? Se catar, pô! E aí o caso, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Rio Previdência. Também sumiu do noticiário. Dá para acreditar que um executivo burocrata que comande o Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado, que esse cara tenha, por conta própria, colocado mais de R$ 1 bilhão em fundo do Banco Master, dinheiro que não volta mais. A mesma coisa que serve para Ibanez serve para o governador Cláudio Costa. Não sabia, talvez seja a melhor opção. Não sabia. O cara fez isso sob sua zona de influência. Quem apadrinha esses caras? Fez isso sob sua zona de influência sem que o governador soubesse. Talvez seja a melhor opção. Mas isso sumiu do noticiário. Idem no Amapá, estou dando alguns exemplos, porque Daniel Vorcaro estava em todo lugar, né? Tinha relações com todo mundo. Já citei Lewandowski, consultor, contratando o escritório da mulher de Alexandre de Moraes. Hein? Isso é influência, gente. É muita influência. As coisas não acontecem por acaso. Não há essa... Meu Deus do céu, não há uma resistência à liquidação de um banco assim. Eu não me lembro. E olha que já houve banco liquidado. Não me lembro de questionamentos assim dessa forma ao Banco Central. No caso do Amapá, quem é o padrinho do burocrata lá? Do tiozinho que assinou os não sei quantas centenas de milhões de reais. Serve para o Rio Previdência, serve para o BRB, serve para o Fundo dos Servidores do Amapá, gerando liquidez para o banco, ajudando o banco, gerando liquidez para o Banco Master no momento em que o banco perdia. Caraca, as datas casam, o ritmo da coisa casa. Quem é o tiozinho que assinou? É afiliado de quem? Apadrinhado de quem? De Davi Alcolumbre. Botou dinheiro lá no Banco Master, dos servidores do Amapá. Isso tudo sai do noticiário. Os investigados saem do noticiário. Ele deveria estar no centro. Banco Master, os seus sócios, o BRB, o Rio Previdência, os operadores políticos que permitiram que isso acontecesse. O Banco Master nunca teria chegado a ser Banco Master como nós o conhecemos. Uma extraordinária pirâmide, um esquema de pirâmide, sem que muita gente concorresse para isso. E a gente vê a reação a isso, porque é muita gente, esses processos todos, muito sigilo, e essas tentativas todas de travar a liquidação, tudo isso também significa travar o ritmo da distribuição da informação sobre quem é quem nessa história. O Banco Master não tinha, diz o Banco Central, não tinha a menor condição de honrar os seus compromissos, tentativas de mercado de sanear o estado de insolvência do Banco Master não tiveram efeito, e eu repito, o banco tinha em caixa menos de 10% do valor necessário para pagar pessoas e empresas que investiam em seus papéis. Sim, o Banco Central recorreu da decisão de Jonathan de Jesus, recorreu ao Tribunal de Contas da União, a decisão de Jonathan de Jesus que autorizara uma inspeção bizarra, isso é tudo bizarro, do Tribunal de Contas da União no órgão regulador para analisar documentos do caso Master, e aí recorre, e quem vai avaliar o recurso, o embargo, é o próprio Jonathan de Jesus, que é o relator do caso no Tribunal de Contas da União. É um argumento doce do Banco Central. Eu acho esse recurso aqui fraco. Não cabe
Atenção, o Tribunal de Contas da União não tem poder. Ele é um órgão acessório do Legislativo para fiscalizar orçamento, sim, para fiscalizar a boa administração pública do agente público, mas ele tem uma função secundária, ele não tem poder para fazer isso que ameaça reverter a liquidação do Banco Central, ou indiretamente, atenção a isso, porque no despacho de segunda-feira, já falei isso aqui ontem e repito, leiam, tem 5 páginas, é quase em português, mas dá para entender. Surge ali a possibilidade de uma medida cautelar no momento oportuno, não para reverter a liquidação do Banco Central, mas sim indiretamente para assegurar a liquidação do Banco Central, porque considera a hipótese de congelar a venda dos ativos do Banco Master. Isso significa o que na prática? Se o processo de liquidação depende da venda dos ativos, se você congela a venda dos ativos, você congela o processo de liquidação. Essa é a consequência do que sugere poder fazer o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus. É só ler o que ele diz. Ele não vai. Acho difícil. Muito ousado. Dar uma canetada para anular a liquidação do Banco Master. Até porque isso geraria um outro problema gravíssimo, que você não reverte a liquidação de um banco na canetada, porque aí o banco se reabilita. Como? Quem vai botar dinheiro nesse troço? Mas o congelamento de ativo, da venda de ativos, presta um serviço à lógica de interrupção da liquidação. E como já disse aqui, maledicentemente, isso resultando também numa trava do fluxo, na atividade do liquidante, das informações que circulam sobre quem é quem nessa história. E todo mundo tem padrinho nessa história. Hein? Todo mundo tem padrinho nessa história. Padrinho interessado. Eu estava falando sobre o argumento do Banco Central. O Banco Central argumenta que esse tipo de inspeção precisaria ser aprovada pelo colegiado do Tribunal de Contas da União. Isso é uma estratégia, a meu ver, errada. Tinha que ser mais duro o Banco Central. Porque a inspeção determinada individualmente ou pelo colegiado, ela não é o problema em si. O problema em si os problemas são as condições. Esse é o problema. As condições que essa inspeção abrem para o congelamento da venda dos ativos do Banco Master. E, portanto, para, como consequência prática, a interrupção do processo de liquidação. Não reverte, não anula a liquidação, mas trava o processo. Tudo isso compondo esse universo de desqualificação do Banco Central. O desqualificado é o Banco Central, sob suspeita do Banco Central. Isso é um absurdo, pô.